que está acontecendo com o fundo imobiliário CTPS 11? Ainda é um bom fundo imobiliário? Vale a pena investir? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu já estou aqui dentro do site do Investidor 10. Vamos colocar aqui CPTS 11 para a gente analisar as informações. Só para a gente dar uma analisada um pouquinho no histórico maior, desde que ele entrou na Bolsa de Valores até hoje, ele já se desvalorizou 30%. No último ano, 17%. E nos últimos 6 meses, foram mais de 5% de desvalorização. Mas então, vamos lá. Daria até para olhar isso aqui dentro do site, mas eu já estava com outra abinha aberta, então eu quis mostrar para vocês. Mas vamos lá. Vamos analisar para saber se faz ou não sentido. Hoje, o CPTS 11 ele é um fundo de papel com aproximadamente 2,7 bilhões. Então, vamos analisar um pouquinho mais a fundo como que está a saúde desse fundo imobiliário. Vamos abrir o último relatório gerencial, ainda não saiu do mês 4, então vamos pegar aqui do finalzinho do mês 3. Só para a gente ter uma ideia, ele está com um preço sobre o valor patrimonial de 0,84. Isso aqui significa que ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Ele está custando por volta dos R$ 7,00 ali. Então, beleza, vamos dar uma avaliada em outros pontos aqui. Então, beleza, aqui tem um comentário do gestor, vamos dar uma olhadinha nos pontos a serem analisados. Aqui tem um pouquinho da estratégia e tal. Tem a questão contábil, com o que ele está gastando, de onde está vindo o dinheirinho dele, a questão da rentabilidade. Eu acho interessante porque essas rentabilidades aqui, elas estão sempre maior do que todos os indicadores, mas o fundo vem caindo loucamente. Então, assim, nunca bate. Ou o histórico aqui é muito maior do que, né, só pegar em épocas específicas, não sei. Aqui a gente tem de azulzinho claro o CTPS mercado, ou seja, o quanto ele está sendo negociado, e aqui o CPTS patrimonial, ou seja, levando em consideração o valor justo dele. O patrimônio está sempre se valorizando, óbvio, porque são imóveis ali por trás, mas de maneira geral ele tem ali estado meio capenga no quesito valorização, óbvio que a gente está avaliando só valorização. Hoje, como é que está a carteira desse fundo? Ele tem 6% em liquidez, 6% em carrego, 34% em CRI e 52% em fundo imobiliário. Para mim, hoje, e aí, Mari, não é bem assim, eu tô falando na minha visão, tá? Na minha visão, CPTS hoje, ele é um fundo e não um fundo de papel. Por quê? Mais de 50% desse fundo imobiliário está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e não necessariamente em CRIs, que é o primordial ali de um fundo de papel. Óbvio que dentro dos fundos de papel tem o campozinho ali de fundos, mas aqui tem uma concentração muito gigantesca em cotas de outros fundos imobiliários. E desses fundos imobiliários, o que realmente é de papel, que são CRIs, são aí por volta de 8%. Mais de 90% são fundos de tijolo. E aí, só para a gente ter uma ideia, onde que está esses CRIs? Em empresas, em fundos imobiliários, empresas que os fundos imobiliários que ele tem aluga para essas empresas, então ele está duplamente imposto. Mari, não entendi. Ele investe, por exemplo, num fundo imobiliário do setor de renda urbana, que aluga os imóveis para o Assaí e empresta dinheiro para o próprio Assaí. Então a gente tem uma dupla exposição aqui. E aí ele empresta para outros fundos imobiliários, que inclusive ele tem cota. Ele investe em fundos imobiliários que são da própria gestora. Vou até colocar um pouquinho maior e dar uma puxadinha aqui para o lado, porque eu tô gravando aqui, ó, percentual de fundos detidos por fundos geridos pela Capitânia, que tá colocando aqui o percentual também. Mas assim, de verdade, gente, olha, fundos imobiliários, o que eu gosto de fazer? Quando é um fundo de fundo, eu gosto de avaliar a qualidade dos fundos imobiliários que esse fundo está investindo. Então, a gente tem que pegar aqui as maiores posições e dar uma olhadinha. Que fundo que é esse? Ele investe no quê? A gente já sabe que a maioria é de tijolo, mas às vezes o fundo investe em cotas de outro fundo para ter uma certa liquidez, ou seja, em algum momento ir lá e resgatar. Mas se é um fundo muito pequenininho, quando ele precisar vender,
o dinheiro acaba ficando travado, porque ele não consegue fazer grandes movimentações, porque o capital daquele fundo imobiliário é muito pequeno. Então, só tem poucos clientes, tem poucas pessoas comprando, e isso pode trazer um certo probleminha. Mas ele tem aqui, ó, CPRU, HSRE, vários fundos imobiliários um pouquinho menores, tem o MOL, que é um pouquinho maior, que é um fundo de shopping, tem alguns outros fundos aqui um pouquinho maior, mas a maioria são fundos menores. Quando a gente está falando da carteira de crédito, a gente tem uma LTV de 44, isso aqui é uma LTV ok, LTV quanto menor, melhor, isso aqui está referente à garantia, então o que eu te dou de garantia comparado com a minha dívida? Se a minha garantia é muito maior do que o valor da minha dívida, então esse LTV fica baixinho. Por quê? Porque dá para cumprir aqui a garantia e ainda sobra dinheiro. Então, basicamente, a gente pode considerar o LTV como uma garantiazinha. E aí, quanto menor, melhor. Nesse caso daqui não tem LTV, mas tem outras garantias. Então, assim, é um ponto porque é um fundo imobiliário. Tem um outro aqui que tem uma LTV mais baixinha e tudo mais. Aqui, inclusive, ele separa por setor. Então, lajes corporativas, beleza. Fundos de shopping, ok. Aí ele tem fundos de renda urbana, que ele também tem CRIs para essa galera. Então, vamos voltar aqui para o site do Investidor 10 para olhar a evolução dos dividendos. Nos últimos 5 anos, a gente tem uma média de 15% e o atual de média de 12%. Ok. Teve uma valorizaçãozinha até 2022 teve uma quedinha, depois voltou, agora tá voltando a subir o percentual que ele costuma pagar. Em valores, na verdade, esses valores estão caindo. Saiu de 11 centavos para 8 centavos. Então, às vezes, em percentual tá subindo porque o valor da cota tá caindo, mas a renda tá se mantendo ali. Então, a gente percebe essa evolução crescente, ou seja, que está evoluindo. Mas quando a gente vai ver no quesito valor, está reduzindo na verdade. Então é sempre importante a gente olhar essas duas coisas para fazer essa comparação. Tem uma liquidez ok, não tem muito o que falar com relação a isso, tem um patrimônio ok. E aí quando eu falo para vocês que eu não gosto quando um fundo que é de papel, ele foca muito em ter cotas de outros fundos imobiliários, porque aí quando a gente vai comparar, a gente não vê um ganho muito legal, eu entendo que isso é uma estratégia que para muitos fazem tudo total sentido, mas eu não gosto tanto, por quê? Por exemplo, o CPTS 11, a gente tem aqui um retorno nos últimos 12 meses de 12,74. Beleza, ele é um fundo de papel que investe em CRI e investe em cotas de outros fundos imobiliários. Beleza. Quando a gente vai, por exemplo, pegar o Kiso, que ele é um fundo só de cotas de outros fundos imobiliários, a gente tem um percentual muito parecido. Quando a gente vai pegar um fundo imobiliário que é só de recebíveis, como a gente tem o MCCI, óbvio, tem um percentual ridículo ali de cotas de outros fundos imobiliários, tem um percentual muito parecido. 1% a menos ao longo do ano. Vamos pegar um outro aqui que a galera gosta muito, que é o MXRF11, só para a gente fazer essa comparação. Ó, MXRF11, focado também em recebíveis. Óbvio que agora ele está mudando um pouquinho, mas está com 12,62, então algo muito parecido. O MXRF também está pegando um pouquinho de fundos, então ele está mudando um pouquinho a estratégia, mas ainda é muito conhecido por ser um fundo de papel. Então, quando a gente faz essas comparações, a gente percebe que não tem essa estratégia aqui está fazendo total sentido. E aí, como ele está muito exposto em fundos imobiliários, porque ele tem cotas de outros fundos imobiliários e os CRIs que ele tem são específicos para fundos imobiliários, ele está muito concentrado nesse setor. Então, se um fundo imobiliário, tem um inquilino que deixou de pagar e ele empresta dinheiro para um desses inquilinos também, tem uma perda ali geral, porque o fundo imobiliário perdeu renda, talvez atrase um pouquinho, faça uma renegociação, o cara que pegou o CRI talvez tenha algum problema, não consegue pagar e tem inadimplência. Mari, isso acontece com frequência? Não acontece com frequência, mas a gente precisa sempre ficar de olho, porque ele está muito concentrado. Por isso que em determinados momentos ele vai cair muito, porque como ele tem cotas de muitos fundos imobiliários,
Se essas cotas começam a cair, é como se o patrimônio dele tivesse se desvalorizando. Por quê? Porque se ele precisar vender, ele não vai vender pelo preço que ele comprou, ele vai vender pelo preço que está custando, que está sendo negociado hoje. Óbvio que essa é uma análise extremamente superficial, tá? Eu tô colocando aqui só alguns pontos mesmo que a gente pegou ali nos relatórios de forma bem resumida e bem rápida, só para a gente ter uma análise bem simplória mesmo. E se você quiser aprender a analisar de forma profunda tanto os relatórios quanto os fundos imobiliários de todos os setores e ter realmente certeza que você está colocando o seu dinheiro em bons investimentos, é só clicar no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar o passo a passo de como eu faço para analisar os fundos imobiliários que eu estou investindo e que eu estou aportando assim muito. Eu sei que tem gente que fala, Mari, eu entendo as análises que você traz aqui, mas eu ainda fico confuso na hora de analisar. Então, dentro do Investidor em 6 Passos, que é meu curso completo ali com acompanhamento, você tem 1 ano de acesso às aulas. Óbvio, você termina ali em menos de 2 meses, mas você tem 1 ano de acesso às aulas, você tem a comunidade para trocar ideia, para falar, tô com dúvida nisso, a galera te ajuda, eu tô sempre lá respondendo diretamente cada um que tá com dúvida, que quer ajuda em alguma coisa, inclusive para falar de todas as mudanças do imposto de renda, quando tem fusão, quando muda o código, como é que faz para lançar, como é que faz para manter o controle. Então, tudo isso daí para te ajudar. Dito isso, o que eu tenho para falar do CTPS-11? Ele é um fundo com uma estratégia muito bem definida, que eu, Mari, não gosto muito dessa estratégia, porque ele é um fundo de papel que está investindo majoritariamente em fundos imobiliários, então eu prefiro investir em um fundo imobiliário específico que compra cotas de outros fundos imobiliários, que a gente chama de FOF, né? Então eu prefiro muito mais investir nesse FOF do que pegar um fundo que tem essa mescla. É a mesma coisa para fundos imobiliários que tem lajes corporativas e setor logístico. Eu gosto de pegar esses fundos separados, que investem só em uma coisa e não em mais de uma ao mesmo tempo. Mas isso é algo muito pessoal, tá? Não significa que tem nada de errado com o fundo. A princípio, a gente só tem que tomar cuidado para esses casos de inadimplência, para esses casos de vencimento de contrato, de vencimento de CRI. E eu quero saber agora a tua opinião. Você é um investidor de CPTS-11? Ou você não gosta tanto desse fundo imobiliário? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você também quiser trocar uma ideia comigo, me adiciona lá no Instagram, no mari.investidora, que eu tô sempre por lá. Te espero no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e até mais!